Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Hoje eu quero tratar de um assunto que é bem polêmico no meio evangélico, porque nós temos duas linhas de crença deste assunto. É sobre a salvação. Todos creem que somente o Senhor Jesus pode salvar. Por que isso? Porque Ele, como nosso Pai, todos sabem que Jesus é o nosso Pai, verdadeiramente a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e por meio dele nada do que foi feito se fez se não fosse por Ele. Então Jesus, Ele é o Criador, Ele que criou Adão e Eva, Ele é Pai de Adão e Eva e, consequentemente, o nosso Pai também. E somente um parente redentor poderia redimir os perdidos. Por isso o Senhor Jesus morreu por toda a descendência adâmica. E nós fazemos parte desta salvação. Os anjos não podem ser salvos porque eles foram criados um a um. Eles não descendem um do outro, eles não têm sexo. Como alguns dizem que os gigantes eram filhos dos anjos que caíram e engravidaram mulher. Anjo não tem carne nem sangue. Eles são espírito. O espírito não tem esperma, não tem sêmen, senão os demônios estavam se reproduzindo aí adoidado. Muito bem. A palavra de Deus diz em Romanos 10, verso 8 a 10, diz o seguinte: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso é que os pastores nas igrejas, nas praças, onde estiver pregando o evangelho, ele pergunta: quem quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. A pessoa vai à frente, faz uma oração entregando a vida ao Senhor Jesus, reconhecendo Ele como seu Salvador. Todos veem, então ele creu com o coração, ele confessou com a boca, e isso é confirmado também no batismo nas águas, porque o batismo não é somente uma confissão de fé, mas é um ato profético de um novo nascimento. Então, ali nós recebemos a salvação em Cristo. Efésios 1, 12 a 14 diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, falando de Jesus, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Eu gosto muito desse trecho de Efésios, porque a igreja de Efésios é uma igreja experiente, é uma igreja adulta. Paulo falava em um nível espiritual elevado com o povo de Éfeso. E ele diz assim: olha, depois que tu ouviu, depois que você creu, você é selado com o Espírito Santo, é um processo. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém pode ver a Deus. Então a salvação, ela é um processo que se inicia quando nós cremos e confessamos a Cristo. Agora, uma vez salvo para sempre, podemos perder a salvação, já que ela é de graça? Bem, se eu ganho uma caneta de alguém, ela veio para mim de graça. E eu posso perder essa caneta. Você concorda? Se eu ganho um carro de graça de alguém e alguém rouba, eu perdi o carro. Então Satanás, ele busca roubar de nós a salvação. E muitas pessoas não creem nisso. Ela acha que pelo simples fato de levantar a mão, confessar Jesus e ser batizado, está tudo bem. Está tudo bem para começar a guerra.
Paulo diz que nós devemos nos revestir de armadura de Deus. Ora, se eu tenho que me revestir com a armadura, é porque eu entrei em guerra, entrei em batalha. Ele fala de escudo, de espada, de capacete, de calçar os pés, de que couraça. Então nós estamos em guerra. E ele fala, faz isso porque virá um dia mau, onde você precisará estar com essa estrutura de guerra bem montada. Ele fala sobre um escudo de fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus estava no monte, jejuando 40 dias e noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Mas antes, Satanás veio tentar Jesus. E por 4 vezes, Jesus citou o que para Satanás? A palavra de Deus. Jesus venceu Satanás citando a palavra. Por isso que nós cristãos devemos conhecer a Bíblia. Quando nós temos fraqueza, dúvida, nós dizemos, não, o Senhor é minha fortaleza, Ele é o meu escudo, Ele é o Deus da minha salvação, Ele é o Deus que me sara, Ele é minha espada, Ele é meu broquel, meu escudo e broquel. Jamais temerei espanto noturno, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei coisa alguma, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele está conosco, Ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos diante de nós. Será que vai dar certo? Será que eu vou ter comida amanhã? Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te feches naquilo que tu estás vendo, porque tudo vem de Deus, toda boa dádiva vem dele. Agora, ele fala do selo do Espírito Santo, que é o penhor. O que é o penhor? Se eu tomar algum bem meu e levar para uma loja de penhor, eu recebo o quê? Uma garantia que eu depositei ali. A Caixa Econômica faz muito isso. Quem já depositou joias ali em penhor sabe disso. Te dá a garantia do penhor, que você pode resgatar aquela joia, aquele bem, num determinado tempo. Se você não for ali pagar o juro do dinheiro que você pegou, ou resgatar aquela joia, você vai perder. Então o teu penhor não vale nada. Então nós temos que guardar aquele penhor que é a nossa garantia. E o penhor que nós seguramos é o Espírito Santo, que é a garantia da nossa redenção. Se você não tem o Espírito Santo, como mostra ali em Mateus 25, as 10 virgens, 5 sábias, 5 tolas, 5 tinham azeite na sua botija e na sua lamparina, e 5 só tinham azeite na sua lamparina. Era pouco. Eles não se alimentavam, eles não tinham reservas, eles não oravam, não jejuavam, não tinham santificação. Era uma vida cristã, como a gente chama, domingueira, de meia boca. Nada sério. Se tem um pecadinho ali, vamos lá, depois Deus me perdoa. Tem uma proposta aqui meio indecente, vamos lá, depois Deus não vai entender. Nós somos provados, é quando precisamos ser provados. Hebreus 6, verso 4 a 6. Esse capítulo, essa parte de Hebreus, ela se refere a judeus que haviam se tornado cristãos. E depois eles negaram a salvação em Cristo e voltaram atrás para o judaísmo, por causa da pressão política e religiosa da época. Ele diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, estão crucificando novamente a Jesus. Então ele diz, é impossível, ou seja, é como se fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
Então eu vejo pessoas que saem do espiritismo, que saem da feitiçaria, que saem de tantos lugares e vêm para a igreja, se converte a Jesus, e depois elas voltam atrás. A Bíblia diz que é como o cachorro que volta ao vômito, e como a porca que volta ao lamaçal depois de ser banhada. E Jesus disse que o segundo estado dessas pessoas será pior do que o primeiro, porque aquele demônio que saiu dela volta com mais 7, agora são 8 demônios, para atormentar e dificultar a vida daquela pessoa que se afastou de Jesus. Então eu te pergunto, uma pessoa é salva para sempre? Tem até uma piada que eu escutei quando estava na igreja presbiteriana em Manaus, que haviam 2 sujeitos, um cria que uma vez salvo, salvo para sempre. O outro acreditava que hoje ele podia estar salvo e amanhã não. E os 2 morreram e os 2 se encontraram no inferno. E aí aquele que acreditava que uma vez salvo para sempre foi indagado pelo outro. Disse, mas cara, tu não disseste que uma vez tu estando salvo, estava salvo para sempre e não importava o que tu fizestes? Pois é, rapaz, eu me enganei e eu levei uma vida de qualquer jeito, porque acreditei que aceitei Jesus e fui batizado, então tá tudo bem. E aí ele perguntou para o outro, e tu, que acreditava que hoje era salvo e amanhã não era salvo, que hoje estava salvo e amanhã não estava salvo? Ele disse, rapaz, eu morri exatamente no dia que eu não estava salvo. Amigos, pode ser uma piada, mas infelizmente muitas pessoas acreditam assim. A salvação é conquistada dia a dia, através das nossas decisões. Viver princípios de Deus. Nós só podemos viver de 2 maneiras, por preferências ou por princípios. Eu escolho viver por princípios, embora isso seja difícil. Agora veja, Mateus 24, 13 e 14, Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até quando? Até o fim. O fim de quê? Da sua vida. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus estava falando do tempo final que nós estamos vivendo agora. Nós temos que perseverar. A palavra de hoje é perseverança. Persevere. Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, meu amigo, hoje as pessoas dentro da igreja namoram e fornicam. Nenhum fornicador, impuro ou avarento que ama dinheiro, eu não estou dizendo, por que guardar dinheiro? Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa mesmo, Ele é dono de todo o ouro e toda a prata, mas Ele está medindo a tua fidelidade. Ele quer te abençoar, mas Ele não vai abençoar porque tu és infiel. Eu sou prova disso, da fidelidade de Deus para os fiéis. A Bíblia diz que o avarento é idólatra. Tem pessoas que vivem em torno de dinheiro. Essas pessoas não têm herança no reino de Deus e de Cristo. Gálatas 5, 16 a 21, porém digo, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Eu vejo pessoas se divorciando dentro da igreja por motivos banais e casando. Separa casa, e separa casa, e separa casa, e separa casa. E entre o casamento e o outro fornica. E acha que Deus vai ouvir oração, que vai para o céu. Não se engane, não se iluda. Jesus disse que se um homem deixar a sua mulher, ou vice-versa, a não ser por causa da prostituição, que um deles se prostituiu, e se casar com outra, ou ela casar com outro, os 2 cometem adultério
vão viver uma vida em adultério. Não, mas eu me separei da minha mulher, esperei ela trair, quando ela traiu, aí eu me casei e estou livre. O ato de separação foi consumado antes. Os dois estão em pecado. Não tem esse negócio, eu vou deixar ele pecar, quando eu ver que ele está com outra, aí eu me caso com outro. Até a separação, não foi por causa de prostituição, não pode mais casar. Mas pastor, eu mereço ser feliz. Mas você também merece ser salvo. Que tal? Salvação ou união? O que você prefere? Viver nos princípios de Deus ou pelas suas preferências? Cuide do seu casamento. Trate bem a sua esposa. Trate bem o seu esposo. Se perdoem. Sejam cúmplices. Perdoem um ao outro todo dia. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Bem, o assunto não é casamento ou divórcio, mas eu creio que Deus está falando com alguém. Gálatas 5,16. Então, olha só, verso 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas e são prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? É provocar alguém ao pecado. Você se veste adequadamente? Ou você é um poço de cobiça? Idolatria, feitiçarias, inimizades, pessoas que vivem fazendo briga e brigando, porfias, vivem porfiando quem quer ser melhor, emulações. Pastor, o que é emulações? Masturbação é uma emulação. Maquinar algo e trazer isso para a tua mente, para a tua imaginação e cometer um ato. Pensar em fazer mal para alguém é uma emulação. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Meus amigos, bebedices, ele não está falando tomar um copo de vinho seja pecado, mas quando você passa do limite, você já começa a desagradar o Espírito Santo, e ele é o penhor da nossa herança. E Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Gálatas 4:30. Invejas, um bebê diz, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É o Espírito Santo que está falando pela boca de Paulo, não sou eu. Mas, uma vez salvo, salvo para sempre, será que Deus, ele pode riscar o nosso nome do livro da vida? Vamos ver na Bíblia. Apocalipse 3:5. O que vencer, ele fala de perseverante, vencedor, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você não vai ver na Bíblia, nenhuma parte da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus escrevendo o teu nome no livro da vida. A Bíblia vai dizer que ele já escreveu, olha só. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Apocalipse 13:8, perceba. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Adoraram quem? A besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O nosso nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, porque o nosso Deus conhece o fim das coisas antes do começo delas.
Ele é presciente, ele vive num ambiente eterno, aonde ele consegue contemplar tudo do começo ao fim. Não subestime o nosso Deus. Hebreus 12:14 para finalizar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos nos santificar. Nós podemos sim perder a salvação. Vamos conquistá-la todos os dias, porque nós não sabemos quando vamos partir. Quantas pessoas de bem, pessoas boas, cristãos genuínos e outros até nem muito, morreram agora com a Covid-19. E morrem de outras causas, de infarto, acidente de carro, porque crente também morre. Deus não prometeu para a gente vida eterna aqui, longevidade aqui. Ele prometeu eternidade. É isso que Deus prometeu. Então eu peço que Deus abençoe a tua vida, que abençoe a tua família, que te livre da Covid, que você possa se cuidar preventivamente. Tome a ivermectina, se cuide. Não espere pelo governo, não espere pelos governantes que vão te dar um coquetel quando você adoecer. Cuide você mesmo da tua saúde. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus.